Vamos lá, Conde. Eu acho que a primeira coisa é a questão estrutural, né, a que você se referiu na pergunta. Houve uma mudança da relação executivo-legislativo que é estrutural. Ela começa lá no segundo mandato da Dilma, em 2015, né, quando a gente já tem uma presidente que se enfraquece naquele momento, tanto que vai haver um impeachment no ano seguinte. E naquele ano, o Congresso aprova uma emenda constitucional que torna impositivas as emendas orçamentárias individuais, ou seja, aquela que os parlamentares, deputados e senadores fazem especificamente para direcionar algum tipo de recurso para a sua base. Isso se tornou impositivo. Antes era possível para o próprio governo negociar com os parlamentares a liberação dessas emendas. Por exemplo, não liberando para quem não cooperasse com o governo. Então, isso dava um poder para o executivo de negociação grande. Aí vem o governo Bolsonaro, né? Isso com o interregno aí do Temer, em que não houve uma mudança estrutural desse tipo, mas a gente viu um presidente que, mesmo tendo ali uma relação muito bem resolvida com a base parlamentar, tanto que foi 3 vezes presidente da Câmara, né? Foi ali o presidente eleito no processo de impeachment da presidente Dilma, né? O presidente Temer teve aquele problema do Joesley Day e acabou basicamente só se protegendo. Mas é no governo Bolsonaro que o problema se agrava. Se agrava primeiro porque o presidente abdica do seu papel de ser um líder de uma coalizão de governo, né, de coordenar essa coalizão de governo. Ele simplesmente opta por não fazer coalizão e delega tudo para o Congresso, deixa com o Congresso o papel de fazer a condução do processo decisório, primeiro com o Rodrigo Maia, depois com o Arthur Lira. Então ele muito mais fica caudatário do Congresso do que define o rumo para o Congresso. Isso também o enfraquece, né? Enfraquece o executivo. O que acontece? A gente tem depois, durante seu governo, as emendas impositivas de bancada, aí não são as individuais, aquelas que as bancadas estaduais no Congresso definem recursos para também os seus estados, e aí o governo perde o controle sobre esse tipo de emenda como um instrumento de barganha, e finalmente vem o orçamento secreto que transfere de vez para o Congresso o controle sobre recursos orçamentários, que mesmo depois derrubado pelo Supremo, ainda não volta completamente para o estágio anterior, né? O executivo tem que ceder muito mais ao Congresso do que antes. Então, essa é a mudança, eu diria, estrutural fundamental. Não é o mesmo presidencialismo de coalizão que existia antes, é o presidencialismo de coalizão com um Congresso mais forte em comparação com o executivo do que era no período anterior. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente tem um Congresso muito mais à direita do que sempre houve no país, né, com aquele núcleo duro bolsonarista que deve dar uns 100 deputados, isso é muita coisa. Estamos falando de 20% da Câmara, por exemplo. Senado é um número um pouquinho menor do que esse em termos proporcionais, mas a gente tem, além, né, desses 100 bolsonaristas, a gente tem ali alguma coisa como uns 50% do Congresso, até um pouco mais, que é um Congresso de direita. Né? Pode ser a direita pragmática, né, que faz acordo, a direita de adesão, né, que é o que caracteriza o chamado centrão, mas ainda assim a direita, ou seja, o presidente tem que negociar muito mais. E terceiro, o fato de que, diante daquilo que eu já mencionei na outra parte da minha fala, houve de ameaça à democracia e de instrumentalização da máquina governamental como nunca visto antes na história democrática brasileira para tentar reeleger o presidente da República, com tudo aquilo que aconteceu em 2018, né? PEC kamikaze e por aí vai, a gente teve a construção de um governo de união nacional, né, uma chapa de união nacional. Não é à toa que o Alckmin, que foi adversário do Lula, né, e com o PSDB, que foi tantas vezes adversário do PT no plano nacional, não é mais o PSDB, mas é o Alckmin, um representante importante desse partido, foi 2 vezes candidato presidencial pelo PSDB, o único que concorreu 2 vezes à presidência, além do próprio Fernando Henrique Cardoso. O Alckmin, de repente, vira vice do Lula. Né? Ou seja, uma aliança dessa natureza mostra a percepção da necessidade de um governo de união nacional. Então, eu acho que essa é uma diferença importante. Esse tende a ser um governo muito mais amplo, né, de uma coalizão muito mais ampla do que aqueles governos que o PT teve anteriormente, que já tinha coalizões amplas, né? Ia do PCdoB ao Partido Progressista. Mas, na prática, você tinha ali uma predominância do PT e do programa do PT muito maior do que é agora, diante das circunstâncias, né? Em que o presidente tem menos poder e também diante de um país muito mais dividido e de um Congresso muito mais desfavorável ao governo. Tanto que vai ser mais complicado para esse governo, por exemplo, avançar medidas que requeram emenda constitucional, precisa de 60% dos votos na Câmara e do Senado. Lei complementar, que é o caso aí do arcabouço fiscal, é um pouco mais fácil, não é fácil, mas é mais fácil, né, do que a emenda constitucional, basta metade mais um de deputados e senadores.
né? E as leis ordinárias um pouco mais tranquilo também. Ou seja, é um governo que vai ter que se relacionar com o Congresso num ambiente muito mais complicado, muito mais difícil do que foram os governos anteriores.